da vida dessa gorda, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou a Catarina, tenho 47 anos e tenho falado com vocês aqui. Na verdade, eu tenho mostrado aqui para vocês como vive uma mulher de 47 anos que tem obesidade mórbida, e eu espero muito que vocês gostem. Se você tá aqui é porque você leu esse título, você gostou e a gente já vai chegar falando dele. Mas antes eu queria falar para vocês uma coisa. Vocês estão vendo, amores, que meus olhos estão meio pretinhos assim? Eu já lavei esse rosto, eu já passei lenços umedecidos, porque ontem nós fizemos um encontro temático do Clube do Livro de Michael Jackson. A gente foi, como é que a Tubarão falou? Ela deu um nome, Jackson, eu não sei, pessoal, eu sei que foi maravilhoso, a gente riu muito. Eu vou falar do Clube do Livro no final do vídeo, que eu sei que vocês não estão aqui para saber do Clube do Livro, mas vocês vão ver esse olho assim meio panda, não tô conseguindo tirar, acho que eu passei tanto lápis. E bom, enfim, pessoal, de uns vídeos pra cá eu tenho abordado mais esse tema da obesidade, porque eu sei que vocês estão gostando muito. Eu, quando comecei o meu canal 1 ano e meio atrás, eu tava falando muito sobre isso, depois eu quis viver para mostrar para vocês como é que é a vida. Então eu mostro o meu dia a dia aqui, o que eu faço, o que eu não faço, mas eu vejo que vocês gostam quando eu falo muito sobre esse assunto, quando eu dou dicas. Então, aqui quem manda nessa bagaça é vocês, meus amores. E se vocês estão gostando, a gordinha vai falar sobre isso, mas não só sobre isso, tá? Você não viu meu último vídeo lá dando dicas para mulheres obesas tomarem banho, fazerem sua higiene? Vai lá que ficou muito legal. E eu gosto de falar dessa forma didática aqui para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, vem comigo. O título fiz uma colinha aqui para eu não me perder, porque a pessoa gosta muito de falar. Você que é novo, que chegou aqui no canal, você ainda não me conhece, mas a pessoa gosta de falar, porque eu ligo essa câmera aqui, eu acho que você tá aqui na minha frente, falando comigo pessoalmente, entendeu? A câmera aqui é só um detalhe que pra mim você tá aqui. Então vamos lá. Deixa eu botar o óculos para ler a minha colinha, que eu fiz uns tópicos aqui. Então, o título do vídeo é A Diferença entre Incentivo e Humilhação. E é lógico que a gente tá falando sobre obesidade, né, pessoal? Esse título aí pode abranger vários temas. Aqui no nosso cantinho a gente vai contextualizar mais ele sobre a obesidade, tá? Então, vamos lá. Vamos dar um panorama aqui para vocês sobre esse título. A gente tem que ter muito cuidado, um feeling. Ai, a gordinha tá muito chique. Com essa coisa de... eu costumo dizer, isso é uma coisa muito pessoal e fui eu que criei, que é uma maldade disfarçada de bondade, né? Muitas vezes, Catarina, mas eu não falo por mal, eu não faço por mal. É muito fácil. É só você se colocar no lugar da pessoa. Eu quero falar isso pra fulano, mas será que se alguém falasse isso pra mim, eu ia gostar? Aí você já vai fazer um filtro de 50%. Os outros 50% é o quê? Senso, né? A gente tem que ter senso. Senso das coisas. Então vamos lá, pessoal. E por que eu trouxe esse tema aqui? Porque eu acho demais relevante. Porque, assim, eu tô falando das minhas vivências. E as minhas vivências são de obesidade. Então eu não posso falar de outras, mas eu sei que se encaixam em outras. E, assim, é um saco, pessoal. É um saco, coisas que a gente escuta. E, assim, às vezes a gente não quer ser uma pessoa antipática, mas, assim, poxa... aquilo tá ferindo a gente, tá machucando a gente. Ai, nossa, Catarina, mas você toda milindrada, não se pode falar nada. Não, pessoal, não se pode. E é o que eu costumo dizer, se você não tem alguma coisa pra agregar na vida da pessoa, não fala nada. Fica na sua, não fala nada. Eu liguei lá no vídeo da gordinha, eu detestei, não gostei. Pega o seu banquinho e saia de uma assim, não precisa deixar comentário feio aqui, não precisa, sabe? A gente não precisa disso, né? Lembrando, e eu gosto sempre de lembrar pra vocês,
E é importantíssimo que se fale sobre isso. Não vamos romantizar a obesidade. Aqui, nesse canalzinho, a gente não romantiza a obesidade. A obesidade é uma doença gravíssima, seríssima. Eu tava vendo na internet que há uma probabilidade que no ano de 2040, mais de 60% da população mundial esteja acima do peso, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa chamar atenção. É claro, hoje em dia a gente tem aí vários recursos e graças a Deus por isso, pessoal, graças a Deus, né? Porque Deus deu a sabedoria ao homem, a inteligência ao homem, que é pra gente melhorar. Então temos aí as canetinhas. Eu aqui, pessoal, eu não tô aqui pra falar mal de método de emagrecimento nenhum, sendo ele acompanhado e passado por um médico. Então, se você tem um médico que te acompanha, que cuida de você, e você tá fazendo tudo dentro do que esse profissional estudou pra te passar, tá tudo ok, tá? Então, tem as canetinhas, tem a cirurgia bariátrica, que é uma solução que já tem há mais tempo, não é para todos, mas aqui a gente tem um emagrecimento natural e eu tava num processo de emagrecimento, eu parei esse processo, porque aqui a gente não trabalha com mentira. Eu comecei ano passado em maio e foquei nele até dezembro. Então, de maio a dezembro, eu perdi quase 30 quilos, né? A minha Nutri acha que foi mais, porque no início eu não consegui nem me pesar, porque não tinha balança que me pesasse. Mas a gente teve uma perda de peso aí aproximadamente de 30 quilos. Se você tiver curiosidade, vai lá no início do meu canal e vê que dá uma diferencinha, né? O rosto tá menos bolachudo. Enfim, eu agradeço demais a Audrey, que mais do que uma profissional, mais do que uma nutricionista, virou uma amiga querida, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, apesar da gente não se conhecer pessoalmente. Isso aqui não é publi da Audrey, a Audrey nunca me cobrou nada, a Audrey nunca me pediu parceria, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Eu sei que tem inscritas aqui no meu canal que fazem tratamento com ela e ela é uma pessoa incrível. Se você quiser conhecer a Audrey, se você quiser conhecer o trabalho dela, o contato dela tá aqui no meu box de informações. E a Audrey é uma pessoa incrível. Uma profissional melhor ainda. Ah, Catarina, por que você parou? Porque pessoal, o processo de emagrecimento para obesos mórbidos, como é o meu caso, é um altos e baixos. É uma coisa para sempre. Ah, eu vou fazer bariátrica, eu nunca mais vou engordar. Nem vai com esse pensamento. Ah, ela vai resolver todos os meus problemas, eu vou comer tudo que eu quiser e não vou engordar. Mentira. Ah, eu vou tomar as canetinhas, vou chegar no meu peso normal e depois eu vou comer tudo que eu quiser e eu não vou engordar. Mentira. Eu acho que a bariátrica e as canetinhas, elas funcionam muito pra gente como um empurrão. Aquela coisa assim, te dá um empurrão. E aí você pega no tranco e vai. E pra isso você tem que virar uma chave na sua mente, né? Então, assim, pessoal, é muito fácil a gente julgar o outro, é muito fácil a gente apontar o dedo. Quando, né, a gente desliga a câmera aqui, a gente fecha a porta da casa da gente, do quarto da gente, só a gente sabe, né, dos nossos problemas, dos nossos anseios, das nossas alegrias. Então, não vamos aqui julgar o coleguinha, aqui a gente não julga, porém, contudo, todavia, a gente também não passa pano para a obesidade. A obesidade é uma doença, tem CID e mata, né? E fora isso, ela te dá uma péssima qualidade de vida, ela te acarreta milhões de problemas. Então, assim, são altos e baixos. Então, assim, você tá numa guinada. O que eu tenho feito agora? O que eu tenho me preocupado? Se eu estou desde dezembro, né? Já vão aí quase 6 meses que eu tô sem fazer aquela reeducação que nem eu tava, de não engordar o que eu já emagreci. Então, eu tenho essa preocupação. Eu me peso toda semana, toda segunda-feira, e desde lá pra cá eu tenho visto que eu fico oscilando, eu tenho esses 2 quilos aí. Horas eu tô com 172, horas eu tô com 174, e a gente fica nessa oscilação, porque eu não quero botar fora aquilo que eu perdi, e a gente, bota fora rapidinho. Mas o tema hoje não é esse, eu quis dar um panorama aí pra vocês. Eu tô falando um pouco aqui das minhas expectativas, das minhas vivências, porque é um assunto muito complexo, é um assunto que abrange muita coisa. Emagrecer é muito fácil, todo mundo fala isso, emagrecer é muito fácil, fecha a boca e faz exercício físico.
Porque a gente resolver o problema do outro, pessoal, é rapidinho. Se eu chegar aqui e contar pra vocês os meus problemas, vocês vão resolver eles em 5 minutos. Difícil vai ser vocês resolverem de vocês. E eu falo isso por experiência própria, tá, pessoal? Porque, assim, a gente sempre tende a resolver a vida do outro muito fácil, mas a gente tem sempre alguma coisa pra resolver. Se você pensar direitinho, você tem algum problema pra resolver, você tem algum exame pra fazer, você tem alguma obra pra terminar. Então, assim, sempre a gente tem alguma coisa. E resolver a vida do colega, né, é rápido. Nossa! Ah, se eu fosse fulano, eu fazia isso, pronto. Mole. Quero ver você resolver tua vida assim tão rápido. E é uma verdade, pessoal. Eu aprendi isso na terapia, tá? Porque eu sou a pessoa que julga o outro. Eu sou a pessoa que resolve a vida do outro em 5 minutos. Mas eu aprendi isso na terapia. Isso foi um tapa pra mim. Porque a gente resolver a vida do outro é uma maravilha. Difícil é a gente resolver a nossa. Ah, mas o meu problema... Ah, mas eu tenho uma doença... Gente, aqui a gente não tá pra medir sofrimento, nem botar regra em sofrimento, nem dor de ninguém. Cada um sente de uma forma, cada um tem uma dor de uma forma. Eu como sou uma pessoa que sofro de uma doença chamada ansiedade, é uma doença invisível aos olhos, muitas vezes a gente é discriminado, muitas vezes as pessoas fazem pouco caso, como tem outras, né, depressão, enfim. Então, pessoal, a gente se cuida, a gente se medica, mas é o dia a dia, a vivência de cada um. Então, vamos tentar, vamos fazer que nem a gordinha tá fazendo, julgar menos. Eu tô tentando, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, porque eu acho que eu já melhorei muito no sentido de que antigamente eu externava esse julgamento. Eu ouvia uma situação, aí eu falava, não, mas fulano tem que fazer assim, assim, ciclano tem que fazer assim, assim, não, tá errado. Então automaticamente eu já estava julgando. Hoje em dia, Catarina, você não faz mais isso? Faço, mas eu não falo, eu julgo só aqui na minha cabeça, mas é um julgamento. E assim, a ideia é um dia não pensar mais como o outro deveria resolver ou viver a vida dele, né? Nem passar pela minha cabeça, porque eu já tenho muita coisa pra fazer. Mas eu, Catarina, sou essa pessoa que ainda julga bastante, muito. Ai, meu Deus. Eu sou essa pessoa, tá, pessoal? Eu sou legal, mas eu julgo. E graças a Deus eu me policio muito porque como eu falo muito, né, tipo, de engolir aquilo, né? Às vezes não dá, pessoal, às vezes sai, né? Mas aí eu falo, meu Deus. Enfim, a gente tá no propósito aí, o papai, com esse negócio dessa boca ferina, né? Porque falar dos outros é fácil, eu quero ver falar de mim. Mas eu também falo de mim pra você. Ai, vamos lá, pessoal. Então eu botei um tópico aqui, vamos lá. Frases que os obesos escutam, né? E até os gordinhos. Até anotei aqui pra mim não esquecer. Quem é o gordinho aí que nunca ouviu: você é tão bonita. Ai, se você emagrecesse, você ia ficar perfeita, você ia ficar mais maravilhosa. Eu tô falando aqui, pessoal, do feminino, tá? Mas isso quer dizer... Eu tô falando pra gordinhas e gordinhos, mas eu vou falar no feminino que eu trago pra mim. Ai, quantas vezes eu já ouvi, nossa... E a gente ouve, pessoal, não é de pessoas de fora, a gente ouve da nossa família, a gente ouve de pessoas próximas, a gente ouve, né? É como se, tipo assim, eu sou maravilhosa se eu for magra. Como eu sou gorda, eu sou o cocô do cavalo do bandido. E muitas vezes, pessoal, acreditem vocês ou não, isso não é falado por mal. A pessoa quer te incentivar. Você tá entendendo? Eu já falei isso aqui algumas vezes no canal. E eu vou voltar a falar para vocês verem como não é uma coisa que é por mal. Mas é uma coisa que você tem que ter filtro. Quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga, e ainda tem, que eu amo de paixão, que é a Fê. Não é a Fê Tubarão, não, tá? É outra Fê. E aí, pessoal, minha amiga de infância, a gente fez a alfabetização, que na minha época era o CA juntas, somos amigas. Eu sei que ela me ama, eu também amo.
E assim, quando eu era adolescente, ela era tipo assim, minha inspiração. Ela chamava atenção, era ela loura, tinha os... Era, não, é loura, tem os olhos verdes, tinha um corpão, era magrinha. E ela fazia, ela lidava com os meninos, com as coisas, e eu ficava assim, ai gente, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. E aí um dia a gente conversando na adolescência, que foi uma época que a gente passou muito tempo juntas, né, na nossa adolescência / juventude, e aí ela me dando força, ela falando pra mim, Catarina, mas você não tem que ficar pensando assim, não, você, poxa, você tem agilidade, você faz, você acontece, não sei o quê, me botando lá em cima. Aí no final ela me solta uma pérola assim, porque eu te admiro muito, amiga, porque eu vou te falar uma coisa, se eu tivesse o teu corpo, eu não te saía nem de casa. Na hora, pessoal, que ela falou aquilo, sabe quando você toma aquilo pelos peitos, assim, aí tu fala, meu Deus, então eu sou um monstro, né, uma coisa assim, mas assim, eu não fiquei chateada com ela, eu fiquei, não é em relação a ela, mas o que ela pensava de mim, e tanto é que depois eu falei com ela, a gente já conversou sobre isso, e ela já falou, ai Catarina, adolescência, eu vou te falar, falta de experiência, meu Deus, me perdoa. Eu falei, claro que não, mas eu sei dentro de mim, hoje com 40 anos, que ali ela só tava querendo me botar pra cima, mas é o que eu falo pra gente medir, pra gente ter uma régua sobre isso, porque às vezes o que pra você vai incentivar, pra uma outra pessoa vai magoar, e ela ali tava querendo me mostrar o quanto eu era importante, mas ela disse pra mim, se eu tivesse o teu corpo eu nem saía de casa, até porque também ela vinha apesar dela ser magrinha e tudo, ela sempre teve um familiar, né, dela que sempre tava com aquela coisa de você tá gorda, a garota era magra, o seu braço é gordo, sua cara é gorda, não sei o que tem, né, então ela tinha um pouco de trauma em relação a esse tipo de coisa, então assim, ela que era uma pessoa magra, que sentia esse preconceito sendo magra dentro de casa, imagina me vendo. Então, assim, outras frases do tipo, ah, mas eu tô falando pro seu bem. A pessoa te detona, eu tô te falando pro seu bem. E às vezes até estar mesmo, pessoal. Mas não é assim. Não é assim. Né? Então, assim, você releva se for uma pessoa que você gosta muito, você releva se for uma pessoa, tipo, na adolescência, né? Você vai relevar, mas aquilo não deixa de te machucar. Então, vamos prestar atenção no que a gente fala para as outras pessoas. Eu tô trazendo esse assunto para a obesidade, mas esse assunto pode ser encaixado em várias minorias. Será que é tantas minorias assim? Ou maiorias, né? Que possa passar por esse tipo de situação. Outra frase que eu botei aqui. Essa foi a minha frase da vida. E eu acredito que essa frase da vida ela tenha colaborado para que eu tenha para que eu sofra de ansiedade. Eu acho que um aglomerado de coisas fizeram com que eu tenha ansiedade há muitos anos, há muitos e muitos anos, mais de 20 anos eu tenho, porque quando eu vim morar em Saquarema eu já tava com ansiedade, eu já tinha ansiedade, então eu já moro aqui há 20, então muito mais de 20 anos. E eu acho que uma dessas frases que eu muito ouvi na minha vida, da minha família, né? Você vai morrer cedo, você vai morrer. É como se você tivesse com uma bomba relógio aqui no pescoço, tipo assim, ó, a qualquer momento isso vai explodir. Ah, tô resfriada. Ih, mas eu sou gorda, vou morrer. Ah, eu caí, quebrei o pé, vou ter que ficar com o pé pra cima. Ih, mas vou morrer porque eu sou gorda. Então, assim, você internaliza aquilo e eu ouvia isso desde criança. Você vai morrer cedo, você vai morrer cedo, você vai morrer cedo, você vai morrer cedo. Então é um trabalho que a terapia tem aí de desconstruir isso, sabe? E outra frase assim, você não pensa na sua saúde? Você não tem força de vontade? Você não se ama? E assim, isso tudo, pessoal, são facadas que a gente toma, porque a gente pensa muito mais na nossa saúde do que vocês possam imaginar. A gente tem medo de morrer, sim. E além de tudo isso, a gente tem uma culpa, porque a gente acha que a gente provocou aquilo na gente, quando na verdade não. Não. Quando você tem a obesidade mórbida, você é uma pessoa que tem muitos motivos para ter. A obesidade ela pode ser desencadeada de N motivos.
pode vir no teu DNA, você ter uma tendência de família, ela pode vir por problemas emocionais, ela pode vir por problemas hormonais, por distúrbios, por várias coisas, pessoal. Eu tinha uma amiga muito querida do meu coração, e quando eu conheci ela, ela já era deficiente, ela não tinha os movimentos da perna e ela usava cadeira de rodas. E o que aconteceu? Ela nasceu perfeita e houve uma explosão de gás quando ela era criança e ela ficou muito mal. E aí ela perdeu os movimentos da perna, né? As pernas atrofiaram, enfim. Ela era mocinha, devia ter uns 13, 14 anos. E ela já veio a falecer, ela teve muitos problemas de saúde, mas muitos, pessoal, uma pessoa que sofreu muito. E tá lá com o Papai do Céu, com certeza absoluta. E o pai dela, ele teve um distúrbio emocional quando isso aconteceu com ele. E eu acredito que ele já tenha falecido, porque ele já não era uma pessoa tão nova. E ele foi a pessoa mais gorda que eu vi ao vivo, assim, na minha frente. Em toda a minha vida eu nunca tinha conhecido uma pessoa tão obesa. E olha que eu já vi muitos obesos, né? Ele sentava num sofá de 3 lugares e sobrava ainda. Ele teve um distúrbio emocional, deu um distúrbio nele, que quando aconteceu isso com a filha dele, que ele não parava mais de engordar. E não importasse o que ele comia, sabe? Eu não sei, porque depois que ela faleceu eu perdi um pouco o contato, mas ela dizia isso pra mim. Ela falava: Catarina, eu tenho muita preocupação com o meu pai, que o meu pai tá nesse tamanho, assim, era difícil, pessoal, pra ele poder sair do prédio, é triste demais, né? Então, assim, aquilo ali, então, assim, a gente não sabe. Às vezes você vai ver uma pessoa como o pai dessa minha amiga num lugar e você vai rir dele, você vai debochar dele, você vai ver ele entrando dentro do carro, o carro vai tombar assim, você vai apontar, mas você não sabe o que ele passou, você não sabe por que ele tá daquele tamanho, né? Então, gente, primeiro passo de tudo é o respeito. Respeito, simples. Você não precisa adorar, ai, olha, o cara é gordo, o cara é obeso, ai, coitadinho, porque nós não somos dignos de pena, ai, meu Deus, ai, não sei o que. Não, é só você agir como se a gente fosse uma pessoa normal, porque somos, né? Então, assim, se você não fizer chacota, já tá ótimo. Então você vê o que a mente da gente faz, o emocional da gente faz. O cara era normal, podia ser até cheinho, mas era normal. Eu vi fotos dele, depois que ele quase perdeu a filha nessa explosão de gás dentro de casa, o cara teve desencadeou, né, um negócio nele, e o cara não parava mais de engordar, né? Então a vida dele era só dentro de casa, né? Enfim, exemplos, tá? Mas tem milhões. Então, assim, o que você deve fazer? Tem uma pessoa obesa na sua família, você tem uma pessoa obesa que é seu amigo, que é sua amiga, né? Você gosta de uma pessoa obesa, você quer se relacionar com uma pessoa obesa, porque eu adoro os gordinhos, gente. Os gordinhos ganhou o meu coração. Nada contra os magrinhos, também tô aqui aberta. Mas eu tenho um quê, assim, né? Mas uma coisa é gordinho, outra coisa é uma pessoa, assim, obesa. Por mim, eu super gosto. Mas a gente tá falando aqui de saúde, tá, pessoal? Então, o que você pode fazer por essas pessoas? O que você pode agregar, contribuir na vida dessas pessoas? Esse é um assunto difícil pra mim, pessoal, sinceramente. Você tem que acolher. Primeiro de tudo, você tem que acolher. E como é que você pode fazer isso, Catarina? Como é que você pode acolher essas pessoas, Catarina? Apoio emocional, porque geralmente, pessoal, 90%, por mais que os obesos digam, não, eu não ligo nem pra isso, tudo é uma armadura, eu usava tudo isso, pessoal. Quando eu era mais nova, eu dizia que eu detestava gordo, que se eu pudesse eu tacava fogo em todos os gordos. Olha só que ignorância, que coisa horrível, né? Porque eu cresci
entendendo e aprendendo que ser gordo era horrível, era ruim, fazia mal à saúde, era feio, era incômodo, era ruim para as pessoas olharem. Então, assim, tipo, pô, eu não quero ser gordo e não quero conhecer gordo, eu não quero ver gordo, sabe? Era assim. Então, primeiro de tudo, pessoal, apoio emocional. É você não estar no nosso corpo, é você não saber o que a gente passa, mas é você respeitar, é você entender, é você acolher, companhia. Geralmente os obesos, eles são muito sozinhos, mas muito mesmo, pessoal. Eles se isolam porque eles não querem ser vistos por conta da sua forma, para as pessoas não apontarem, não rirem, não ficarem horrorizadas. Então a tendência é estar sempre dentro de casa, e muitas vezes nós morremos dentro de casa, porque a gente tem pânico até de ir para o hospital, e eu posso falar mais sobre isso também se vocês quiserem, porque no hospital, que era um momento, na clínica, que era um lugar para a gente ser amparado, acolhido, a gente é mais julgado ainda, a gente é tratado com desprezo. Então a maioria, mas vocês são uma população muito pequena. Gente, a gente não é uma população muito pequena, não, é porque a gente se esconde. Aí vocês não veem. Vocês não veem a gente na praia, vocês não veem a gente no barzinho, vocês não veem a gente pegando ônibus, vocês não veem a gente em clube de piscina de clube. Vocês não veem, porque a gente se esconde, né? Eu não, eu falo a gente porque eu sou obesa mórbida. Mas a maioria das pessoas não. A pessoa pensa assim, gente, até eu chegar no local vou sofrer tanto preconceito que é melhor não ir. Que aquilo deprime. Então somos solitários, sim. Então se você gosta de um gordinho, faça companhia para ele, liga, conversa, inclua ele, né? Eu vou fazer uma festa, eu vou fazer um aniversário, mas eu quero muito que a Catarina vá. Mas aqui em casa não tem uma cadeira para Catarina, então eu vou dar um jeito. Catarina, meu aniversário, não abro mão que você venha. Tu tem uma cadeira que você possa trazer com você? Eu não abro mão de você aqui. Catarina, eu quero que você durma aqui na minha casa, eu quero que você fique aqui, eu quero que... Não, mas eu não dou dentro do teu banheiro. Não tem problema, toma banho sentada no vaso, depois a gente seca o banheiro juntos. Sabe? É fazer questão de estar com essa pessoa, mesmo que você vai ter um pouco mais de trabalho, sabe? É você realmente querer essa pessoa perto de você. Eu vou sair, eu quero ir com a... Gente, mas eu sou péssima para ir na praia, porque eu ando muito devagar, e a praia tem aquela extensão de areia e eu fico com falta de ar. Então, quando você consegue convencer um obeso a ir pra praia, o que você faz? Você chega na praia e você vai embora lá, e o obeso fica parando. Fica com teu amigo, conversa, bate um papo. Não fica assim, vambora, já descansou? Senta, vamos sentar aqui, vamos bater um papo, que você demore 1 hora para chegar, sabe? Você já vai tomando sol, já tira a tua canga, já fica ali e vai passando pro teu amigo, pra tua amiga, que tá tudo bem, que você vai demorar um pouquinho de chegar ali, mas ele tá ali contigo, ele tá de mão dada com você. E aí, vamos parar aqui? Tá cansado? Vamos sentar aqui. Peraí, não, mas a gente não quer ficar aqui, a gente quer ficar lá mais próximo da água, mas a gente senta aqui um pouquinho para descansar, vamos tomar uma água de coco. Catarina, eu não consigo andar na areia, mas eu gosto de ir à praia, eu quero ver a praia. Não tem problema nenhum. Ser amigo de uma pessoa gordinha que não consegue andar na areia, fica no quiosque da praia, vai com ela, vai lá, pega um baldinho de água com sal pra ela se molhar, pra ela ver, pega areia, dá pra ela sentir. Sabe, pessoal, é tão fácil, né? Você vai lá, vou dar um mergulho. Catarina, fica agora um pouquinho aí, que eu vou ali no mar dar um mergulho, daqui a pouco eu volto. Eu vou ficar ali, eu vou mexer no celular, mas eu estou ali. Eu fui à praia, né? Eu vou no parque de diversões. Pessoal, mesmo que eu fosse magra, eu jamais poderia ir, porque eu tenho medo de altura. Mas não deixe de levar o seu amiguinho gordo, o seu familiar gordo, porque ele não vai andar.
Ele vai curtir aquele momento com você. Ah, mas vai curtir como se não vai andar nos brinquedos? Você vai sentar ele ali no lugar, você vai no brinquedo, você vai no outro, você volta, você tira uma foto, pede para ele tirar uma foto, você anda mais um pouquinho, ele senta em outro lugar. No zoológico não dá para andar porque no parque, né, que agora não fala mais zoológico, leva, você não tem que ir no parque todo. Ah, agora eu tô cansado, então eu vou sentar. Então aí senta, né, agora nos parques tem restaurante, tem bar, senta, e tem um banco também. Ah, agora vamos lá ver o bicho tal, aí anda mais um pouquinho, senta. É só a gente ter paciência, pessoal. E se você tá numa situação que você não consegue andar, para isso nós temos um diferencial aqui, que é uma cadeira de rodas. Ai, meu Deus, mas as pessoas têm um preconceito, pessoal, da cadeira de rodas. Vamos parar com isso, gente. A gente deixar de viver por causa de cadeira de rodas. Cadeira de rodas não é só para quem não consegue andar. A cadeira de rodas é para quem tem pouca mobilidade. É para quem, ó, a minha tia-avó, que vocês viram falando dela aí, ela só ia na rua de cadeira de roda porque ela era gorda? Não, porque ela já era idosa, ela tinha pouco equilíbrio. Então o médico, quando a senhora for na rua, a senhora vai na sua cadeirinha de rodas, que é pra senhora poder... Minha tia ia toda semana, pessoal, na rua. Ela magrinha, toda semana ela ia na rua, ia na missa, em tudo que era lugar, na cadeirinha de roda dela, ia no mercado, via gente. Gente, qual o problema? Ai, porque a cadeira de roda... Gente, cadeira de roda é um instrumento que a gente tem para auxiliar a gente, que nem muleta, que nem... E qual é o problema? Isso é pra gente usar. A gente também, sabe, pessoal, enquanto obeso, a gente precisa tirar essas amarras da gente. Não tem problema nenhum. Ah, eu quero ir no shopping, eu não aguento ir no shopping. Eu vou na minha cadeira de roda, eu vou pedir pra minha amiga me empurrar, pro meu marido, pro meu pai, pra minha mãe, pro meu tio, eu vou no shopping. Sabe? Então, assim, vamos parar com isso. Tem gente que quebra a perna, não pode andar, não tem que andar na cadeira de roda. Tem gente que opera. Gente, vamos parar com esse negócio de endemoniar a cadeira de roda. A cadeira de roda tá aí. Vamos sair de casa, vamos botar a cara, entendeu? E vambora. E vamos embora, e tá tudo bem. Ah, mas Catarina, shopping tem elevador, gente. Você não precisa ir na escada rolante. Sabe, tudo, é o que eu falo aqui pra vocês, tudo tem jeito. Só não tem jeito quando o papai fala, vem. Quando o papai fala, vem, aí não tem jeito. Não tem médico, não tem nada. Mas enquanto ele não fala, vem, é o que eu falo, gente. Papai do céu quer que a gente viva aqui com felicidade, com alegria. Lógico que se você é uma pessoa que tem pouca mobilidade, você não vai estar na rua toda hora, todo dia. Uma vez na semana, né, de 15 em 15 dias, vai fazer um passeio, sabe? E vai, só vai. Só vai. Deixa eu ver aqui na minha cola. Então, assim, apoio emocional, companhia, respeito, colocar-se no lugar do outro, já falei isso tudo. Não regular comida. Gente, que coisa triste. Se você tá num lugar com um magrinho, o magrinho come desesperadamente, ninguém fala nada. Se o gordinho tá comendo, ele repete, vai repetir? Não sei o quê. Já comeu tanto... Pessoal, eu tenho horror a isso. Horror. E eu tive uma pessoa muito próxima na minha vida que eu amo muito, mas que ela me fez sofrer muito, que foi a minha avó materna. Meu Deus. Quantos pães? Quantos não sei o quê? Quantas fatias de quê? Gente, pelo amor de Deus. Se regular comida... É que nem eu falei pra vocês. Pode regular a conta de luz, a conta de água, né? Você pode... Agora, regular comida... Não, pessoal. Não. Não é nem porque é pra obeso. Eu acho isso horrível. Sabe? Claro que você não vai sair... É o que eu falo de você ter senso. Então, assim, você ter medida, você ter... por exemplo, você é criança, então você não vai regular o chocolate e os doces do seu filho. É errado, você tem que regular. Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, tá?
Porque senão eu sei que vai vir comentários desse tipo aqui. Não é isso que eu tô falando. Lógico que você não vai pegar 10 barras de chocolate e deixar seu filho comer num dia 10 barras de chocolate. Né? Você não vai deixar ele comer 1 quilo de salgadinho num dia. Porque você é o adulto ali da parada. Agora, esse negócio de, tipo assim, você tá num lugar, aí você repete. Aí já começa. Fulano, repetir. Ó, não sei o quê. E a minha avó era assim, a gente todo domingo ia lanchar na casa dela, ela fazia os lanches deliciosos, gostosos. Aí ela ficava me observando. Ela não falava nada. Depois que eu acabava de comer, ela tinha contado tudo que eu ia comer. Você comeu 2 bolas de sorvete com uma fatia de bolo, você tomou tantos copos de suco, você comeu tantos pastéis. Gente, que coisa horrível. Além de desagradável, horrível, muito feio isso. Não façam isso, gente. Não façam. Eu não vou no restaurante com a Catarina porque ela come muito e eu tenho vergonha. Então não vai. Mas não fica me regulando, não. Não me chama num lugar pra ficar me regulando, não. Que eu detesto isso. Mas você comeu isso, mas você comeu aquilo. Gente, comi o que eu tinha vontade de comer. Não fique. Isso traz compulsão na gente. Se você for num lugar, levanta o dedo aí se você é gordo e é igual a mim. E você, tipo assim, ó, você vai num lugar e você tem que maneirar, não vai comer muito, não. Aí que você tem vontade de comer, você quer comer tudo. Agora, se você chega num lugar que você sabe que você tá tranquilo, que você tá em casa, que você pode comer à vontade, às vezes você nem come direito, assim, tipo, você nem tem aquela... Você não fica... Porque com a gente, os obesos, quando a gente está em situações de ansiedade, tô ansioso que eu vou viajar, tô ansioso que eu vou fazer uma prova, não tem gente que fuma, não tem gente que raia a unha, e a gente fica com vontade de comer. É um vazio, é um buraco negro que tem dentro da gente. Então, assim, não se mete, tá? Não se mete, deixa comer. Porque não vai ser aquela comida que ele comeu ali na tua frente naquele dia que vai resolver a vida dele. Se você achar como amigo, como família, que, fui no restaurante com a Catarina e caramba, ela comeu 10 quilos de comida lá. Não, pelo amor de Deus, tá demais, eu gosto dela, tô vendo, eu tenho que dar um toque nela. Mas não é ali naquele momento, não é ali naquela hora, entendeu? É você não constranger a outra pessoa na frente. Gente, não façam isso, não fiquem constrangindo as pessoas na frente das outras. E a minha avó fazia isso com todo mundo na mesa, com meus irmãos, com a minha mãe, com meu pai, com todo mundo. Quanto mais gente, eu acho que ela gostava mais. Sabe, chega pra pessoa e fala assim, Catarina, deixa eu te falar uma coisa. Lembra no sábado, quando a gente foi lá no restaurante? Eu tô te dando um papo aqui de amiga. É porque às vezes eu sei que você tem compulsão. Tenta comer menos pra você não ficar afrontado, pra você não ficar assim... não fazer mal, não abafar teu coração, não sei o que, papapá. Sei lá, pessoal. Você fala o que você quiser, você e a pessoa ali, mas sempre com o acolhimento. Não é falar acusando, é falar acolhendo. Que causa muito mais efeito pra gente. Porque a gente para e pensa assim, a minha mãe falou isso assim pra mim, a minha mãe tem razão. Se a minha mãe chegar, porque você tá comendo, que você é um monte, que você não sei o que, você fica com raiva e você quer comer mais, aí você vai começar a procurar na pessoa os defeitos dela. Porque a vida é assim, você tá sendo atacado, você quer atacar. E ninguém é perfeito, né, pessoal? Então aí você já leva o assunto, aí a pessoa vai dizer assim pra você, mas você tá misturando as estações. Um exemplo, tá? A pessoa tá falando que eu como muito e eu sei que a pessoa gosta de tomar um birinate. Eu vou dizer assim, você também tem que diminuir aí. Não, mas o assunto não é esse. Geralmente é assim. Porque é normal, pessoal. Todo mundo que é atacado vai querer se defender. Então, assim, do que eu chegar e falar assim, poxa, amiga ou amigo, eu tô vendo que você tá bebendo um pouco além. E você e a pessoa, presta atenção, isso não tá te fazendo mal, não. Vê lá, hein? Dá uma diminuída, não sei o que, papapá, brinca, conversa, faz um negócio leve. Você está bebendo, você é alcoólatra, já chama a pessoa de alcoólatra. Gente, não é assim, tá? Então, é aquilo. Respeito, acolhimento. E
sabe, pessoal, quando as pessoas me acolhem, como a minha Nutri me acolheu, e ela sabe que eu tô parada, e ela vem, ela me pergunta, mas ela não me pressiona. Eu, Catarina, eu não funciono com pressão. E assim, eu fico, às vezes, assim, com aquele sentimentinho de tipo, poxa, eu não quero desagradar. Eu acho muito que, tipo assim, essa minha preocupação nesse momento de não engordar, de estar me pesando toda semana, é claro que é por mim, mas é também por ela, sabe? Tipo assim, o trabalho dela, que ela... principalmente eu que não paguei nada, que não fiz nada, que quando a pessoa paga, né, pessoal, ainda é menos mal, mas assim, esse carinho que ela teve comigo e a gente não querer decepcionar o outro, né? Eu não quero decepcionar ela. Eu posso até não estar emagrecendo, mas eu não vou engordar. Não posso fazer isso com a Audrey, não posso fazer isso comigo. Então eu acho que rola mais ou menos assim, sabe? Quando eu sou acolhida, eu tenho uma necessidade muito grande de não decepcionar as pessoas. Então, agora, se você me encostar na parede, você não vai extrair nada de mim. Eu não sou uma pessoa que funciona sob pressão. E tem muita gente que funciona sob pressão, mas eu não sou essa pessoa. Então, deixa eu ver aqui, não regular comida, não constranger em público. Tudo eu já falei aqui pra vocês, pessoal. Tudo isso. E como é que você constrange uma pessoa? Pessoal, você constrange você chamando a atenção dela em público, você fazendo comparações. Pressão familiar é horrível, pessoal. Eu passei por isso. Médicos despreparados, brincadeiras, apontamentos, olhares. E eu vou dar agora, para encerrar esse assunto aqui com vocês, eu vou dar um testemunho meu em relação a essa coisa da obesidade. Todo mundo na minha família chegou pra mim e conversou comigo a respeito de obesidade, tá? Até o meu pai biológico, que eu pouco convivi com ele, falou comigo. Por quê? Porque as pessoas me amam, gostam de mim e não querem que eu sofra, não querem que eu adoeça, muito menos que eu morra. Então, o que acontece? Minha mãe, meu pai padrasto, meus irmãos, mas assim, eu acho que... Ih, vou ficar emocionada. Eu acho que, assim, a minha avó materna, ela era uma pessoa, sempre foi extremamente vaidosa, sabe? Ela era muito vaidosa, mas muito, muito, muito. Ela que costurava a roupa dela. Ela era uma pessoa que tinha muito bom gosto. Ela ficava em casa toda emperequetada, lencinho, roupão, hobby, camisola, em cima da camisola tinha penhoar, sei lá o que era, enfim. Eu já fui uma pessoa como a minha mãe, a gente é muito simples. Se eu tiver que dormir só de calcinha, eu durmo. Nunca vi na minha vida minha avó dormir só de calcinha, era camisola de seda, camisola de não sei o que, enfim. E a minha avó, por conta da minha forma física, a minha avó não aceitava aquilo em mim. Ela não me aceitava. E assim, ela não era uma pessoa que xingava, não era uma pessoa que era agressiva, mas assim, as palavras dela eram muito duras, pessoal. E eu era muito pequena, muito criança. Ela zombava de mim. Ela dizia assim: nossa, você parece que tá sentada na burrinha. Eu morria de rir, porque ela morria de rir, mas ela tava rindo de mim. E aí eu achava aquilo engraçado. Nossa, pessoal, ela costurava pra mim. E todas as vezes que ela ia fazer roupas pra mim, era um martírio pra tirar as medidas. Nossa, mas não tem molde que faça roupa pra você? Eu vou ter que fazer um molde pra você. Você tá... Nossa, meu Deus, você vai explodir, você vai não sei o quê, seus pés vão estourar. Gente, foi muito difícil. Você não tem elegância. Gorda e disforme, gorda e deselegante. Você puxou a família do teu pai. O teu pai nem pra isso prestou. E eu, pessoal, eu era só uma criança. E hoje em dia ainda me magoa, me machuca. Por quê?
Porque eu queria ter o entendimento que eu tenho hoje, né? Eu queria que ela falasse isso pra mim hoje com 47 anos. Que certamente eu ia saber me defender. Então eu tive, né, que criar uma capa, eu tive que criar uma armadura. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei num consultório de terapia, minha terapeuta falou assim: olha aqui, vamos começar de novo. Você vai pegar, e eu prestando atenção, você vai tirar a armadura, você vai deixá-la pendurada ali atrás da porta e você vai entrar aqui, Catarina. Eu não quero você com a armadura aqui. Então, assim, eu sofri muito bullying na minha família, da parte da minha avó. Hoje em dia eu enxergo isso, hoje em dia eu vejo isso. A gente entrava no elevador, né, com ela dizia assim: peraí, deixa eu ver quantos quilos tem aqui, porque senão o elevador vai cair. E ela falava isso na frente de todo mundo, baixinho, porque ela falava baixo, falava manso. Sabe, pessoal? E quando a gente ia almoçar fora, ela ficava me regulando. Eu tinha, assim, pânico. Eu tinha pânico. A ponto... Mas ela era mais assim comigo, mas ela também dava uns esculachos na minha mãe, sabe? A ponto do tipo assim: olha, vocês quando vierem aqui, vocês não vão no elevador social, não. Vocês vão no elevador de serviço, que agora isso foi proibido, isso não existe mais. Agora é elevador de carga e elevador. Não tem mais elevador social e elevador. Vocês vão no elevador de serviço porque vocês andam muito mal arrumadas. Catarina, numa roupa que caiba nela, que dê nela, que fica uma coisa horrorosa. E você só andando de camiseta lá pra minha mãe. Pô, vocês nem parecem que são minha filha, minha neta, que vocês são filha e neta de juiz, de desembargador, que não sei o que. Olha só, gente. E o meu avô, que era o juiz e o desembargador, era a pessoa mais simples que vocês podem imaginar. Sabe? Mas enfim, né? Os opostos se atraem. E eles brigavam muito por conta dessa coisa. Mas foi a pessoa, pessoal, que sempre fez tudo por mim, né? Por mim, pela minha mãe. Foi uma pessoa muito boa em outro aspecto pra gente. Nunca deixou faltar nada. Tudo do melhor ela queria pra gente, mas ela era essa pessoa, sabe? Então, assim, não era qualquer coisa que você podia falar perto dela, porque ela sempre te julgava, ela era aquela pessoa que tinha uma régua muito curta, uma pessoa honestíssima, diga-se de passagem, uma mulher que trabalhou muito a vida toda. E se vocês quiserem, eu conto a história dela, que bota aqui embaixo pra vocês. É uma mulher que veio, viveu e venceu, mas morreu sozinha. Sozinha no sentido assim, comigo, com a minha mãe, mas sozinha, sem amigos, porque ninguém aguentava, né? Ninguém aguentava. Minha avó morava, ela comprou o apartamento que ela morava, ela e meu avô, na planta. E ela morou, tipo assim, eu vim pra Saquarema quando ela morreu em 2007. Ela já morava lá desde que a minha mãe casou, quer dizer, ela já morava lá no prédio há mais de 40 anos. Ela não tinha um conhecido vizinho, ela não se dava com ninguém. Porteira era bom dia, boa tarde. Final do ano ela comprava panetone, comprava vinho, dava para todo mundo, que o prédio dela era grande, tinha muitos funcionários. Era garagista, segurança, porteiro, faxineiro. Ela dava presente para todo mundo, mas assim, ela não se dava com ninguém. Então, assim, difícil, né? Na verdade, quando meu avô morreu, todos os amigos deixaram ela, porque ninguém aguentava, né? Mas o meu avô, ele era aquele cara brincalhão, ele era aquele cara simples, ele era aquele cara que ele era desembargador, mas ele gostava de sentar ali na Tijuca, no Rei do Bacalhau, tomar um chopinho, comer um bolinho de bacalhau, assistir o jogo, sabe? Ele não tinha essa prepotência, essa coisa que eu sou isso, eu sou aquilo. Ele nem gostava que falasse. Um homem maravilhoso, que eu sinto muita saudade dele, convivi com ele muito pouco. Mas, então, assim,
Isso tudo para dizer para vocês e trazendo sempre para mim, trazendo as minhas experiências para vocês, mas mostrando para vocês, pessoal, que às vezes está dentro da casa da gente, né? Então, assim, hoje em dia se fala muito sobre bullying, muito sobre isso, tá-se muito atento, né? E antigamente não tinha essa coisa, você tinha que aturar. Então, assim, isso aí, pessoal, desencadeia muitas coisas dentro da gente, deixa a gente com a autoestima lá embaixo. Ela dizia pra mim, você não vai casar, nenhum homem vai te querer, você vai ficar sozinha, que não sei o que homem não gosta de mulher gorda, sabe? E eu sei que talvez tenha sido assim a criação dela, uma outra geração. Eu tento compreender, eu tento não julgar tanto, mas foi muito sofrido, pessoal, foi muito sofrido, mas estou aqui, acabou a tristeza. E se você que tá aí, que é gordinho, vai que eu tenho propriedade, eu sou PhD em obesidade, eu posso falar aqui pra vocês. Então, e se você que tá me ouvindo não é gordinho, mas tem um amigo, um familiar gordinho, não faça isso com seu amigo, não faça. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E é isso, amores, o meu bate-papo de hoje é esse. E agora eu quero falar com vocês o seguinte: estamos lendo esse livrinho aqui que eu já mostrei pra vocês, eu vou deixar linkado aqui, A Última Carta de Amor. Na verdade, essa é a capa original e essa aqui é a capa que tá fazendo propaganda do filme, que tem o filme na Netflix, tá? Ontem foi nosso primeiro clube do livro e eu quero dizer pra vocês o seguinte: eu já vi que tem alguém que me chamou lá no meu e-mail. Eu vou olhar esse final de semana e dá tempo. Dá tempo porque se a pessoa comprar o livro, quiser participar, comprar o livro, a gente não vai se encontrar quinta-feira agora, porque vai ser feriado de Corpus Christi. A gente só vai se encontrar sem ser essa quinta-feira agora, a outra. Então dá tempo de você pedir o teu livro, dá tempo de chegar o teu livro e a gente vai fazer 3 capítulos. A gente já fez os 3 capítulos e depois a gente vai fazer mais 3. Mas se eu pegando o teu telefone de quem mandou pra mim, é só pra dizer que eu vou ver. Eu vou explicar tudo direitinho, dá tempo de você comprar, dá tempo de você ler e dá tempo da gente se encontrar. Claro que você tem que ver se te agrada o livro, né? É um romance, A Última Carta de Amor. Eu ainda não tenho assim um panorama pra falar pra vocês a respeito, não, porque tá muito no início, a gente só leu os 3 primeiros capítulos. Mas assim, eu tô muito orgulhosa do clubinho, eu tô muito orgulhosa da gente. Pensa que só nesse ano, e a gente ainda não chegou na metade do ano, a gente já leu 3 livros, pessoal. Olha que coisa maravilhosa pra mente, pro nosso vocabulário, pra tudo. O livro é uma coisa maravilhosa, você sai um pouquinho das telas, eu super indico. E eu não sei se eu falei pra vocês, eu acho que não. Se eu não falei, eu vou botar uma fotinho aqui, ó, agora pra vocês, do nosso encontrinho de ontem, que ontem foi temático. Ontem o tema foi Michael Jackson, gente. Foi maravilhoso. Eu quero agradecer a presença da Vivi. Se vocês não conhecem a Vivi, não é possível. Vocês têm que conhecer. Ela tem um canalzinho aqui, tá começando agora. Vamos ajudar a Vivi, vamos dar uma força, vamos fazer a Vivi crescer. O link do canal dela tá aqui embaixo nos meus canais amigos. Você pode clicar em qualquer um dos meus canais amigos, que são todas pessoas maravilhosas. Mas eu tô falando aqui da Vivi. Vivi tá começando agora. Vivi tem um canal onde ela mostra receitinhas maravilhosas, onde ela faz inspirações de mesas, postas, que são uma coisa, gente, maravilhosa. Ela leva a gente para passear. Então vão lá, digam: cheguei aqui pela gorda. E Vivi participou ontem para ver se ela ia gostar. Vivi riu muito. Uma coisa, ela pode até não querer participar, mas que ela se divertiu, a isso se divertiu. A Vivi é que tá de pijaminha aqui. A gente tá tudo vestida de Michael Jackson. Sentimos falta da Carlinha, que não estava lá com a gente, mas nem sei porquê, deve ter acontecido algum contratempo. Depois eu vou ver com ela no celular. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar.
E é isso. E se você quiser ler esse livrinho, mesmo que não seja no Clube do Livro, eu vou deixar o link, lembrando que essa aqui é a capa que ele vem, que é uma contracapa, porque tá fazendo propaganda do filme, como eu já disse pra vocês. Gordinha, cala essa boca. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha tocado o coração de vocês aí, para que vocês possam realmente pensar muito bem a diferença entre incentivo e humilhação, né? A gente precisa focar nisso. Incentivo, pessoal, não humilha. Incentivo acolhe. Parte dessa premissa aí que vai dar tudo certo. Amo vocês, cala a boca, gordinha. Tchau, fui.